Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de arte e literatura. Vamos dar continuidade à nossa última aula, que foi de introdução às vanguardas europeias e sobre o futurismo. Hoje nós vamos falar de um outro movimento de vanguarda, que é o cubismo, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá, galera, ó. O que é que a gente tem aqui com esse movimento? Lembrando que vocês já conhecem e que isso é só uma revisão, tá? Por isso que esse assunto está aí tão pequeno, né? Porque cubismo é um assunto um pouco grande quando a gente vai vê-lo pela primeira vez, tá bom? Então, primeiro, o contexto aí é o mesmo de todas as outras vanguardas, como eu falei para vocês. Às vezes ocorre de duas ou mais vanguardas acontecerem ao mesmo tempo, né? Às vezes até a data de surgimento coincide, mas vocês estão vendo aí que é o mesmo contexto do futurismo também, tá bom? Então, gente, ó, é o seguinte, vou começar pelas características, eu acho que fica mais fácil da gente lembrar e depois eu falo sobre os artistas, já mostrando as obras, tá bom? O que é que nós temos de características? Uso de figuras geométricas para representar a natureza. Óbvio, essa é a principal característica do cubismo. Tá? O nome já nos remete a cubo, né? A forma geométrica. Então, o que esses caras queriam com esse movimento era geometrizar as coisas. Tá? Quem começou isso? Paul Cézanne. Paul Cézanne foi o artista que começou a geometrizar tudo que ele via ao seu redor. Tá? Então, ele chegou a dizer que o mundo se resumia em cones, cilindros e esferas, né? Porque tudo que está à nossa volta tem formas geométricas. E não estava errado, né? Conseguimos visualizá-las por toda parte mesmo. Então, Paul Cézanne não chega a ser um artista cubista realmente, mas ele é considerado o precursor, né? Porque ele começou a pintar natureza morta, quadros de natureza morta, que são aqueles que trazem frutas, mesa, toalha, cortina, vasos, enfim, né, cestos. E ele geometrizava essas imagens ao máximo, né, do que ele podia ali naquele momento. Então ele é considerado quase o pai do cubismo, né? Apesar de Pablo Picasso ter se destacado muito mais e ser o principal artista cubista, tá? Mas Paul Cézanne aí tem a sua grande importância, tá bom? Gente, vamos lá. Imagem vista por vários ângulos, porém no mesmo plano. Já vou falar dessa característica aliada com a terceira aqui, que é a negação da perspectiva. Todo aquele lance do Renascimento, dos caras representarem tudo em perspectiva, imagens em 3D, primeiro plano da obra, segundo plano, terceiro plano. Não tem isso aqui no cubismo. Pelo contrário, eles negam a perspectiva, porque eles não queriam representar a realidade como ela é, né? Como a gente consegue ver as coisas em 3 dimensões. Eles queriam ao contrário disso, eles queriam negar essa realidade pintada de forma perfeita. Por quê? Porque é vanguarda, tá? É vanguarda. Então, gente, ó, a imagem é vista por vários ângulos, sim, e a gente vai comprovar isso daqui a pouco, vou mostrar uma imagem. Porém, tudo no mesmo plano, eles não pintam em perspectiva, tá? Tá tudo ali, é uma pintura chapada, em um plano só, tá? Eles negam essa perspectiva. Decomposição e fragmentação das formas. Ah, é óbvio, às vezes esses caras pintavam com tantas formas geométricas que quebravam, né? Parecia que eles quebravam essas formas, né? Elas estavam ali em decomposição, fragmentadas, tá bom? As fases do cubismo são 3, tá? Varia de nome, principalmente a primeira, mas a gente pode chamar de fase cezanniana, porque leva o nome mesmo do seu precursor, Paul Cézanne. Há quem chame de pré-cubismo
e outros ainda de pré-analítica, né? Ou cubismo pré-analítico, já que a fase analítica é a próxima, né? Então essa vindo automaticamente antes seria chamada aí de pré-analítica, tá? Essa é a primeira fase. É a fase que eles só geometrizavam as coisas, né, de forma simples ali. A analítica é a fase em que eles quebram totalmente a imagem, tá? Eles decompõem essas formas ao máximo, por quê? Porque eles querem analisar, né? É como se uma imagem tivesse pintada no espelho e você quebrasse aquilo e depois tentasse montar, mas não ficasse de uma forma muito perfeita, né? Da forma original. Então fica ali muito fragmentado. E a sintética é quando eles sintetizam novamente, quando eles reúnem essas formas, tornando a imagem mais visível, mais reconhecível, né? Mais passível de análise visual mesmo. Tá? Então, é outra fase mais simples, visualmente falando. Tá bom? Artistas, já falei, Paul Cézanne, Pablo Picasso, que é o ícone do movimento, e o Georges Braque, que era um grande amigo de Pablo Picasso e atuou junto com ele. Né? Inclusive, eles têm obras até bem parecidas, eles trocavam muitas ideias, né? Compartilhavam aí dos mesmos ideais para essa arte, tá bom? E temos aqui uma frase bem interessante do Pablo Picasso, ele diz: a arte não tem a função de representar a realidade, mas ela é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Tá? Então, olha que interessante, né? A arte não precisa, ela não tem a função de representar a realidade, porque eles eram contra esse academicismo, esse tradicionalismo na arte. Tá? Então, eles achavam que a arte não precisava representar, ser fiel à realidade. Porém, ela é uma mentira que nos faz perceber a verdade. É uma mentira porque o objeto que está pintado ali não é um objeto de verdade, né? É uma representação daquele objeto. Então, de certa forma, é um mundo imaginário, né? Mentiroso, é uma imagem mentirosa. No entanto, que nos ajuda a perceber a verdade. Muito profunda essa frase do Pablo Picasso. Bem legal, né, gente? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidão, essas obras aqui. Ó, o Pablo Picasso, ele teve algumas fases que vocês já viram aí nos vídeos que eu indiquei, da sua pintura. Há quem diga que ele teve duas fases, que é a azul e a rosa, e há quem diga que ele teve três, azul, rosa e preta, nessa sequência. Esse quadro aqui faz parte da primeira fase da pintura dele, ele não era muito conhecido, foi um momento tenso na sua vida, e foi chamada de fase azul, né? A cor da depressão, a cor da tristeza, da melancolia. E ele pintava temas também melancólicos, né? Como, por exemplo, a morte do seu amigo, né? A morte de Casagemas, é o nome desse quadro, tá bom? Essa obra aqui, Família de Saltimbancos, faz parte da fase amorosa, né? A fase rosa do Pablo Picasso. Ele já estava começando a ficar conhecido, ele estava numa, vamos dizer assim, na melhor fase da vida, né? E pintava temas alegres relacionados a circo, a crianças e a amores. Há quem diga, né, há especulações que essa moça aqui da direita, na obra, era um amante de Pablo Picasso na época. Né? Então, ele pinta aí uma família de saltimbancos, né? Uma imagem que representa alguém que lida com a felicidade, né? Com a brincadeira, e aqui ao lado, um possível amor. Essa obra aqui, que não é um quadro, é um painel, enorme por sinal, pertence à fase negra, né? A fase preta, a fase de crítica social de Pablo Picasso, né? Que ele denuncia aí, por meio dessa obra, o bombardeio sofrido por alguns moradores, né, da cidade de Guernica, na Espanha. Pablo Picasso era espanhol e se sentiu incomodado com aquilo, não só por ser na sua cidade, mas por ser humano, né, pela situação que foi
realmente trágica, tá? Pesquisem mais sobre o fato, é bem interessante, tá bom, gente? Então, a gente já consegue ver um cubismo muito forte, né? Além dos corpos estarem aqui fragmentados representando a morte mesmo, né? Então são mulheres, crianças e animais, na sua maioria, quem foram bombardeados, né? Lá nas cidades, homens estavam fora, guerreando. E a gente consegue ver a questão da luz, né? Luz e sombra, um jogo fantástico. Aí ele trabalha com colagem também nessa obra, jornal colado, inclusive jornal que anunciava essa tragédia, né? Que ele pintou o quadro um pouco depois, tá bom? Temos essa obra dele aqui, que Les Demoiselles de Avion, ou As Senhoritas de Avion, que Avion, na verdade, era uma rua na França, que tinha um prostíbulo, né? E, na verdade, essas moças são prostitutas. Então, esse quadro chocou muito a sociedade da época, e esse era o objetivo mesmo de Pablo Picasso, esse era o objetivo das vanguardas, chocar, quebrar padrões. Então, quebrou padrões na forma, quebrou padrões também no conteúdo. Imagina, né, além de trazer mulheres nuas, né, saber que essas mulheres, na verdade, são prostitutas, né? Alguém que é tão desprezada pela sociedade. Imagina aqui início do século XX, tá? Gente, olha que interessante que dá para a gente perceber a questão da negação da perspectiva, né? Que não tem primeiro, segundo, terceiro plano. No entanto, a gente consegue ver o rosto visto por vários ângulos, porém no mesmo plano, que foi aquilo que eu falei para vocês. Esses dois rostos aqui, eu chamo a atenção de vocês, porque parecem máscaras africanas. E é isso mesmo. Picasso tinha uma paixão pela arte africana e se inspirou nela para fazer algumas de suas obras. Então é referência à máscara africana mesmo, tá bom? Aqui é um quadro que eu escolhi para representar a fase analítica, que é a fase que a gente quase não reconhece a imagem, né, porque ela é muito decomposta. Então, o nome desse quadro é Nu Descendo a Escada, ele é de Duchamp, mas tem outros quadros que levam o mesmo nome, são de outros artistas, e a gente não consegue ver, né, a imagem nitidamente, tá? Outro quadro dessa mesma fase, esse aqui é do Juan Gris, se não me engano, violinista, tá? Então, a gente não consegue identificar bem, a gente consegue ver aqui umas partes que dá para perceber o violino, porém, não muito nitidamente, porque faz parte da fase analítica. Tá bom, gente? Então, galera, por hoje é só. Pesquisem mais, assistam os vídeos de novo, pesquisem outros. E é isso aí, galera. Até a próxima!